Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde, onde falamos sobre saúde e bem-estar. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre final de ano e aprendizados. Estamos aqui com a convidada psicóloga Maiara Bastos. Tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite, Natasha. Eu que agradeço. Então, pode falar um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer. Então, eu sou Maiara, sou psicóloga clínica e hospitalar. Trabalho com diversas demandas aí, tanto no consultório quanto no hospital. Nesse tempo de pandemia tem ficado cada vez mais claro a necessidade do acompanhamento psicológico e de gestão aí das emoções. Então, acho que o convite da Natasha vem nesse sentido, para a gente falar um pouquinho também de final de ano, das expectativas do ano que vem, tudo que a gente pode pensar e planejar para começar o ano de uma forma diferente, dentro daquilo que é possível. Esse ano nós vivenciamos isso, nem tudo que planejamos foi possível concretizar em razão de coisas que fogem mesmo do nosso controle. Mas acho que vale a reflexão daquilo que de fato cabe a nós nesse tempo e nessa avaliação. Maiara, e afinal, o que esperar desse final de ano, então, né? Final de ano, Natasha, é sempre um tempo da gente fazer avaliações, né? Claro que o ano de 2020 foi um ano atípico, nem tudo a gente pode levar a ferro e fogo em relação a essa avaliação. Mas quando a gente fala em avaliação, é pensar realmente aquilo que cabia a mim, o que eu consegui concretizar ou não. E refletir quais foram as barreiras, as dificuldades enfrentadas, por que eu não consegui, o que eu deveria ter feito. Não com o intuito de se culpar. Às vezes a gente olha para trás, para as coisas que a gente não conseguiu, e a gente se culpa por não ter dado conta, muitas vezes, de algumas coisas, mas esse não é o intuito dessa avaliação. O que vai adiantar, né? Justamente, o que já foi, a gente não consegue alterar. Então, a gente faz essa avaliação muito pensando no que fazer no próximo ano. A gente precisa cuidar muito, tanto no final do ano, quanto no início do ano, com essas expectativas mesmo. Bom, eu planejei algo para esse ano de 2020, não concretizei, e, de repente, eu posso cair nessa tendência de se culpar por algo que eu não dei conta de fazer. E nós já somos bem cobrados, bastante cobrados aí pela nossa sociedade, por ser produtivo, por fazer várias coisas que, de fato, nós não vamos conseguir. Então, acho que o que esperar desse final de ano é uma avaliação gentil com aquilo que a gente pôde fazer, com aquilo que a gente deu conta de fazer. Sempre lembrando de valorizar as pequenas coisas. Então, por mais que, de repente, eu tinha planejado fazer uma dieta, não consegui, mas eu consegui mudar pequenos hábitos ao longo desse ano, acho que vale a pena valorizar também. Nós temos uma tendência muito grande de só valorizar aquilo que é, de fato, grandioso, só valorizar grandes conquistas. E nós acabamos esquecendo que, para chegar nas grandes conquistas, nós damos pequenos passos. Eu acho que as pessoas às vezes valorizam muito as coisas ruins e não valorizam tanto as conquistas positivas também, né? Nós generalizamos muito quando temos coisas que não conseguimos concretizar e achamos que, bom, por essa coisa que a gente não conquistou, outras tantas a gente também não vai conquistar. E é uma tendência muito real do ser humano. Nós precisamos realmente estar vigilantes nesse sentido, porque nós caímos facilmente nessa besteira. E aí voltamos a ter sentimentos de culpa, né? de raiva, muitas vezes, de nós mesmos, por não ter conseguido concretizar algo que a gente tinha planejado. Uma outra coisa bem importante, Natasha, é que o ano de 2020, em razão da pandemia, ele foi um ano diferente. E apesar de que muitas pessoas apresentaram aí perdas grandes no trabalho, nas relações, perdas de pessoas, é possível, com cuidado, com gentileza, olhar para as aprendizagens que vieram com esse ano. Talvez você que está me ouvindo agora e que teve uma perda, você que está com algum sofrimento maior, tenha mais dificuldade de ver o que é possível aprender nesse tempo. Mas com o tempo, com muitas vezes ajuda profissional, é possível seguir em frente apesar de tudo que se vivenciou.
Fácil? Não é. Né? Tenho certeza que se você passou por alguma perda nesse tempo, vai ser mais doído para te ouvir isso, vai ser mais difícil colocar o óculos das aprendizagens, o óculos daquilo que veio de bom com a pandemia, por mais difícil que a gente saiba que está sendo enfrentar esse momento, mas fazer esse exercício de final de ano, de olhar para trás, para tudo que vivenciamos, né? Lembro que logo que começou a pandemia, nós falávamos muito disso, de que conseguimos ficar com a família, conseguimos viver com pouco, conseguimos perceber o quanto muitas coisas não faziam falta na nossa vida. E essas coisas precisam ser resgatadas. Final do ano é sempre um tempo de reflexão, de olhar para trás, de valorizar. Então, acho que essa é a proposta do final do ano. E poder listar também as coisas boas, validar as coisas ruins, né? Quando a gente fala dessa nossa tendência de sempre olhar as coisas ruins, não é negar aquilo que de ruim aconteceu. Muitas coisas ruins acontecem mesmo. E quando a gente fala de olhar para as coisas boas, não é negar, seguir como se a vida não tivesse acontecido nada, né? Mas também não só olhar, nem 8 nem 80. O equilíbrio nessa vida é tudo. Não só olhar também para as questões negativas da nossa vida. Acho que essa é a proposta de um final de ano, de uma superação, de conseguir também iniciar um novo ano de uma forma diferente. E o que esperar, afinal, então, desse próximo ano, né? Bom, a gente tem diversas expectativas em relação ao ano seguinte, né? E nem tudo a gente consegue planejar, ou imaginar, ou esperar. Mas o que cabe a mim? Bom, então, se eu fiz metas para esse ano e não consegui concluir, fiz essa avaliação de como foi o meu ano, o que eu quero para o meu ano seguinte e que depende de mim na medida do possível. Né? Nem tudo vai depender de mim, mas o que depende de mim que eu consigo fazer, que eu consigo dar conta. Acho que esperar do próximo ano é sempre esperar com uma postura de responsabilidade também. Né? Não, volto a dizer, não se culpando, mas observando aquilo que, bom, eu esperava ter feito uma dieta, uma reeducação alimentar, não dei conta, não consegui. O que eu posso investir no ano seguinte, quando eu estiver melhor, quando eu estiver mais com essa avaliação apurada de fato, né? Quando eu conseguir observar aquilo que realmente eu quero. Muitas vezes, acho que essa é uma observação importante, Natasha. Muitas vezes a gente espera para o próximo ano algo que não é necessariamente o nosso desejo. Então, o que se fala muito, né? Vamos iniciar o ano fazendo uma dieta, planejando as coisas, organizando as coisas, né? Mas isso faz sentido para mim? É isso que eu quero? Então, a reflexão também que eu acho que a gente precisa fazer para um próximo ano é essa. O que faz sentido para mim, para a minha vida, para a minha história? Será que é um desejo seu mesmo ou é dos outros, né? Perfeito, né? Quantos desejos a gente também vive, e acho que essa questão vale tanto para a gente fazer essa avaliação do ano anterior, quanto para o ano seguinte. Quantas coisas eu fiz nesse ano que de fato tinham a ver com a minha vida, com aquilo que eu desejava, e que não era um desejo do outro. Para a gente também não seguir fazendo coisas que não fazem sentido para a nossa vida, para a nossa felicidade. Então, esperar do próximo ano é isso. Concretizar de fato aquilo que eu quero para a minha vida, para os meus planos. É difícil? É muito difícil. Nem tudo a gente consegue partir do nosso desejo e concretizar. Mas também não é impossível, né? E eu acho que uma coisa que muitas pessoas costumam fazer é passar por um ano difícil, não conseguir concretizar as metas e aí ficar mais... ter mais dificuldade de tentar de novo, né? Achar que por não ter dado certo, nunca vai dar certo. Uhum. E eu acho que é aí que entra essa avaliação, né? Podendo olhar o que de fato não deu certo nessa história para que eu possa começar de novo, né? Uma nova tentativa, tentando não errar a partir das mesmas coisas, né? Mas as pessoas geralmente
tem essa tendência assim, de desistir. Bom, eu já tentei várias vezes, não deu certo. Mas a minha pergunta é, você fez essa avaliação apurada? Você olhou para tudo que você tentou e o que podia ser diferente? Sempre tem algo que pode ser diferente. E às vezes procurar uma ajuda também, né? Às vezes, ou alguém da família, ou um profissional, às vezes precisa de um apoio, às vezes sozinho realmente não vai. Com certeza, né? Tem duas coisas aí que eu me lembrei enquanto tu falava, Natasha. Primeiro, a gente tenta muitas coisas sozinho, né? Então, dieta é um exemplo, né? A gente sabe, obviamente, quais são os alimentos que são saudáveis, por onde a gente pode começar. Mas nada melhor do que começar de uma forma orientada, né? O ânimo vai ser outra, a orientação é outra, mas nós fazemos sozinhos. E uma outra coisa tem a ver com a nossa tendência de imediatismo. Então, nós queremos começar com tudo certinho. Nós não fizemos nada no ano anterior, mas no dia 1º, dia 2, a gente quer fazer tudo. A gente quer estudar, a gente quer fazer dieta, a gente quer fazer atividade física. Nós temos essa tendência de querer fazer tudo. E o ano tem 365 dias. Nós não precisamos fazer tudo no primeiro mês. Porque se nós fizermos isso, muitas pessoas conseguem iniciar e seguir, né, nos propósitos. Mas algumas pessoas não conseguem fazer isso. Então, elas têm uma tendência de subir e, de repente, não manter mais, né? Então, no primeiro mês eu faço várias coisas, vou numa crescente, e aí, no segundo mês, eu vou caindo. Então, perceber também que não adianta eu focar toda a minha energia para o primeiro mês do ano, porque tem depois 11 meses que eu não vou conseguir dar conta de fazer. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, eu até mostro uma figurinha e tudo mais, que a recaída, ela é uma parte do processo. Então, quando a gente vai fazer uma meta, a gente sempre idealiza o perfeito, o jeito mais lindo e bonito, mas a gente é humano, né? A gente não é um robozinho, a gente tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que as coisas não dependem da gente. Eu acho que a questão de fazer dar certo ou não vai de continuar tentando, né? A gente vai aprimorando, né? E validar isso, de que nós somos humanos, que nós fracassamos em alguns momentos, é válido para que a gente consiga se impulsionar para a nova tentativa. Gente, vamos para um intervalo bem rapidinho, mas a gente volta já já. Olá, voltamos aqui com o programa Estilo Saúde e hoje estamos falando sobre aprendizados que tivemos e captar esses aprendizados que tivemos durante o ano e como ver, né, esses aprendizados e como poder usar eles no próximo ano, né? Mai, e quais seriam as estratégias para não repetir esses ciclos de mesmos erros, enfim, como fazer isso? A primeira coisa, Natasha, é olhar para essa história, fazer essa avaliação apurada com carinho e gentileza, né? Quando tu foi falando, foi me vindo isso, assim, aproveitar mesmo os erros também, né? A gente aprende muito com os erros. Gosto sempre de dar o exemplo da criança que começa a andar. Ela não começa a andar do dia para a noite, ela tem um tempo, ela tem os passos, ela vai engatinhando, depois ela começa a levantar, ela cai muitas vezes. Nós precisamos ter ciência disso. E aproveitar, né? Cada vez que a criança levanta e cai, ela vai testando outros jeitos de levantar. É esse o objetivo, né? Se a gente quer começar um ano diferente, se a gente quer não repetir os mesmos erros, nós precisamos estar dispostos a isso também. É preciso fazer um movimento de tentar algo diferente, né? Romper isso, né? A psicologia ajuda muito nesse sentido, assim, a avaliar de uma outra forma o funcionamento, os comportamentos, né? Mas se você não conta com o apoio da psicologia, você pode também individualmente fazer essa avaliação de quais são o que lá atrás você gostaria de ter feito que não fez. Uma coisa bem importante é olhar para essas metas e avaliar o quanto aquilo cabe à tua realidade. Não pensar em metas grandes, né? Metas pequenas para cada dia, para que um hábito vá se
se construindo, e seja um hábito de alimentação, ou um hábito de estudos, de organização, de trabalho, um hábito nos relacionamentos, né? De repente eu preciso aprimorar a minha relação com outras pessoas, mas tudo lembrando que é uma escada, é uma subidinha, né? Que a gente precisa fazer degrau por degrau. O que acontece quando a gente tenta subir um degrau a mais? A gente pode correr o risco de cair com mais intensidade. Então, esse é o objetivo, né? Eu acho que quando a gente olha para uma meta, claro, tem essa questão de olhar, será que essa meta é real? Será que é possível eu conseguir? Será que está muito difícil? Para depois eu não ficar desanimado se eu não conseguir, né? E outra coisa que eu acho que é uma questão bem importante também é, será que essa meta depende só de mim ou depende de outros fatores também que não me envolva? Porque é mais comum não dar certo quando não depende só de mim, né? Tem outros fatores ali envolvidos. E mesmo que não dependa de mim, eu preciso estar preparado para, se depender de outra pessoa, talvez não vá ao encontro da minha expectativa. Então, essa avaliação, essa percepção também do que tem aqui dentro de mim, que é uma expectativa real, uma expectativa mais imaginária, né? Claro, temos aí, o final de ano sempre nos dá uma expectativa imaginária por conta dos sorteios de loteria, por exemplo, né? De que o que a gente precisa lembrar também é que é só uma virada de dia, que ela é muito simbólica, muitas pessoas encerram ciclos mesmo ali no dia 30, 31 e começam um novo ciclo no dia 1º, mas não é mágica, é um processo, é um movimento. Por isso que essas avaliações, essas percepções são importantes, né? Para não se repetir mesmo, ano após ano, eu vou fazendo as mesmas tentativas e aí também não tem como desanimar, porque, poxa, eu estou tentando sempre, né? E possivelmente tu está tentando sempre sem fazer essa avaliação apurada do que realmente deu de errado, o que realmente podia ter sido diferente. E vou resgatar algo que a Natasha falou lá no primeiro bloco, pedir ajudas. Nem sempre conseguiremos sozinhos dar conta de algumas metas, de algumas coisas que nós queremos mudar na nossa vida. Às vezes a ajuda é profissional, às vezes é ajuda de familiares, né? Quem são as pessoas que estão aí próximas a ti, que podem te ajudar, que podem contar, te dar algum apoio, né? Que tu podes contar. Então, acho que isso é importante. Final de ano também é uma época de resgatar relações, né? Quem você precisa resgatar aí para que esteja contigo no próximo ano? Ou quem você precisa deixar para estar no próximo ano? São avaliações importantíssimas, acho que pela simbologia da data mesmo. Mas, é claro, essa avaliação, esse deixar ou aproximar, a gente pode fazer todos os dias do ano. Mas, aproveitando esse tempo simbólico, a gente vai pensando nessas questões também. Então, acho que essa é uma questão bem importante. Agora, com a vinda da pandemia, a gente ficou cada vez mais claro a necessidade assim da gente buscar ajuda. Uma questão bem importante, Natasha, que veio com a pandemia, acho que a gente falou desse exercício de olhar para as coisas boas que vieram com a pandemia, né? Veio a importância da gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? Nós somos a nossa casa. E nesse momento, nós precisávamos estar em casa, isolados, precisávamos estar com a nossa saúde mental boa, mas nós também precisávamos estar imunes, né, com a nossa imunidade melhor, mais saudáveis, para não ficarmos aí suscetíveis a esse vírus. Isso fez a gente refletir muito sobre a importância desse cuidado em saúde mental e esse cuidado com o nosso corpo. E acho que essa é uma questão que, por mais que não seja a tua meta, mas vale a pena refletir. Né? Não, a gente não está falando aqui para vocês fazerem dieta ou já iniciarem uma atividade física, mas buscar refletir sobre a importância disso na nossa saúde.
Eu acho que saúde é o bem mais precioso que a gente tem, né? Por máximo que algumas pessoas, às vezes, é meu filho, é minha família, mas como que tu vai agir com teu filho no dia a dia se às vezes tua saúde não tá tão bem? Né? Uma saúde psicológica, às vezes vai brigar com a criança ou não vai agir direito tão bem quanto poderia, ou mesmo uma saúde física, isso fica ainda mais claro, né? Não vai ter a energia, não vai ter empenho mesmo para conseguir estar fazendo as coisas que muitas vezes gostaria de fazer, né? Então, Perfeito, é bem por aí mesmo. O que eu costumo falar para os meus pacientes, às vezes, que até tem uma dificuldade de se priorizar, de olhar para a sua saúde, porque tem essa tendência de olhar mais para o outro, mais para os familiares, mais para os filhos, é que quanto mais a gente também alimentar melhor o nosso corpo, a nossa mente, mais estaremos melhores para cuidar do outro. entender que isso não se trata de egoísmo, né? Que algumas pessoas pensam, eu vou tirar o tempo da família, vou cuidar mais da minha saúde, mas não é disso que se trata. Não, e principalmente porque a gente não precisa fazer uma coisa ou outra. Quando a gente fala de se priorizar, não significa que a gente vai ignorar os outros e vou só olhar para mim. É que a gente tem essa tendência de pensar polarizado, né? Ai, meu Deus, eu preciso tirar um tempo para mim, vou deixar alguém em falta, né? Mas o engraçado é a gente pensar que se esse alguém precisar ficar em falta for eu, não tem problema, né? Eu fico em falta sempre. Eu sempre faço essa reflexão com os meus pacientes também. Então, se trata de poder dar um pouquinho para mim e dar um pouquinho para o outro. Todo mundo fica, de alguma forma, preenchido, mais fortalecido para enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Bem importante essa questão mesmo, né? Quanto mais a gente se cuidar, mais a gente vai conseguir também dar alguma atenção para o outro. Com certeza, a qualidade das nossas relações, da nossa vida, se a gente fizer esse cuidado tanto físico quanto mental, vai melhorar muito, com certeza. Então, fica aí algumas dicas para vocês nesse tempo de final de ano, para a gente pensar também o ano seguinte, né? Não se acanhem em buscar as ajudas. Essa também foi uma vitória da pandemia, né? As pessoas se permitiram buscar ajudas, principalmente em saúde mental. Por quê? Porque psicologia não é para loucos, psicologia é para todas as pessoas que pensam, né? E que podem, sim, ao longo da nossa vida, ter algum problema com a sua saúde emocional, ter alguma dificuldade. É natural, todos passamos por isso, né? Nessa pandemia mesmo, todos sentimos ansiedade, né? Uns mais, outros menos, mas entender que isso faz parte da vida, que em alguns momentos a gente vai precisar de outras ajudas, que é isso, a nossa vida é isso. Eu acho que com a pandemia, por máximo que as pessoas estivessem mais isoladas, né, notou-se ainda mais a importância do outro, né? Com certeza, né? Nós, na verdade, somos um ser social, nós precisamos das outras pessoas para se relacionar, mas eu acho que fez a gente refletir sobre a qualidade dessas relações, né? Então, como que tá lá na minha casa, como que foi conviver, ficar só com meu pai, com a minha mãe, com o meu esposo, né? Então, isso também trouxe outros conflitos. Muitas pessoas passaram por mais conflitos porque, de fato, precisaram conviver mais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer esse olhar de avaliação apurada, né? Quanto a gente pôde fazer nessa pandemia, né? Ficar com os nossos familiares. Os filhos, com certeza, ficaram mais com os pais, porque, em razão das escolas fechadas, os filhos precisaram ficar com os pais. Então, tiveram realmente coisas boas. E às vezes alguns conflitos são necessários, né? Às vezes o pessoal tem medo de ter um conflito ali, mas precisava conversar, então. Perfeito, Natasha. Acho que as pessoas também têm essa dificuldade de enfrentar algumas coisas que são necessárias mesmo, né? Ter conversas, refletir juntos sobre algumas coisas, sobre alguns caminhos que a família, o relacionamento tem tomado. São coisas essenciais. Se vale uma dica, que para o próximo ano a gente possa ter mais conversas, né, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente precisa de alguns ajustes, flexibilizando também a nossa parte, né? Acho que nas conversas sempre vale a gente pensar que a ideia não é... Porque, acho que me veio isso. Por que, na verdade, as pessoas têm medo das conversas? Porque as conversas se tornaram conflitos, confrontos.
Tem medo da reação do outro em relação àquilo que você vai falar, né? Isso, da reação, mas depende muito também da minha postura, né? Eu preciso ir para a conversa querendo também ouvir o que o outro tem para me dizer, né? Numa postura de abertura. Né? Bom, eu quero esclarecer algo que vem de mim, mas eu preciso ouvir do outro algo também. E às vezes as pessoas não estão muito dispostas a fazer isso. Por isso que é importante a gente refletir também sobre essa postura para que as conversas deem certo. Senão, realmente, vai ser mais conflito. Mas tem coisas que a gente precisa enfrentar mesmo. E essa pandemia também trouxe essa oportunidade de enfrentar mais algumas coisas. Tu tinha preparado um textinho, né? Para finalizar, eu trouxe um texto que é do Isamitiba e ele se chama Portas. É um texto bem bacana que vai propiciar aí uma reflexão sobre as portas que a gente quer abrir nesse novo ano. Então, vamos lá. Portas de Isamitiba. Se você encontrar uma porta à sua frente, você poderá abri-la ou não. Se você abrir, pode ou não entrar em uma nova sala. Para entrar, você vai ter que vencer a dúvida, o titubeio ou o medo. Se você venceu, você dará um passo, um grande passo. Nessa sala, vive-se. Mas também tem um preço. São inúmeras outras portas que você descobre. O grande segredo é saber quando e qual a porta que deve ser aberta. Mas não existe a segurança do acerto eterno. A vida é generosa. A cada sala em que se vive, descobrem-se outras tantas portas. A vida enriquece a quem se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus segredos e generosamente oferece afortunadas portas. Mas a vida pode ser também dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, você terá sempre essa mesma porta pela frente. É a repetição perante a criação. É a monotonia monocromática perante o arco-íris. Para a vida, as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens. Que texto. Que texto, né? Que possamos, nesse novo ano, abrir as portas, enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, para que, de fato, possamos romper esses ciclos. E como a gente estava conversando antes, né? Às vezes, quanto mais portas você abre, por mais dificultoso que seja, né? Mais fácil vai ser abrir novas portas. Com certeza, né? Acho que tem a ver também com sair um pouco da zona de conforto, né? Às vezes a gente tem medo de abrir as portas por conveniência, porque estamos muito bem onde estamos, mas nós também não avançamos. Então, o convite sempre para um novo ano é um avanço. Um abrir portas. Abrir portas. Mãe, pode passar seu contato, então, para o pessoal? Primeiro, quero agradecer a Natasha de novo, essa oportunidade de estar aqui refletindo com vocês, é sempre muito bom. Então, vocês podem aí me encontrar no Instagram, @psicóloga_Maiara_Bastos, ou também pelo contato do WhatsApp, que está lá também no Instagram e está aparecendo aí para vocês agora na tela. Maiara, muito obrigada. Pessoal, muito obrigado por nos assistir. Um ótimo ano a todos. Gratidão.